Olá, meu querido, minha querida, que maravilha! Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa segunda parte da aula, você que é do módulo azul. Estou feliz porque se você chegou a esse vídeo, significa que você já assistiu o primeiro. Espero que você tenha lido o texto de apoio. Eu quero incentivar você a aproveitar essa condição de interatividade que a própria plataforma traz para a gente, né? Você pode deixar mensagens, você pode passar para a gente alguma pergunta, interagir conosco, para que nós possamos estar trocando informações, né? E é interessante, sim, que ao final dessa aula você vá até a atividade que vai estar colocada lá, pense um pouquinho, reflete um pouquinho. A atividade ela vai trazer sempre essa perspectiva de reflexão sobre a tua própria vida a partir do tema que está sendo abordado, né? No primeiro vídeo nós conversamos um pouquinho sobre a criação, né, dentro dos caminhos do Senhor. Então são atitudes dos pais cristãos e nós queremos dar continuidade aqui trabalhando algumas outras atitudes que podem estar colaborando com essa perspectiva de criação de filhos a partir da palavra de Deus. Então, o primeiro slide vai trazer exatamente um versículo muito conhecido, né? Um versículo que fala sobre ensinar a criança, né? E esse versículo traz para a gente essa perspectiva de ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é algo muito importante. Nós precisamos ter essa perspectiva de que é necessário que nós, enquanto pais, assumamos esse compromisso de guiar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Com certeza, não é algo tranquilo, muitas vezes, não é algo fácil, mas é algo que lá na frente traz, sem dúvida, essa perspectiva de ter a certeza, né, da semente plantada no coração da criança. Então, essa primeira perspectiva, esse primeiro slide, fala sobre o ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, né? Eu tenho certeza que você já conhece esse versículo de Provérbios. Provérbios é um livro que traz uma perspectiva muito prática daquilo que precisa ser colocado para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e esse é um dos versículos, sim, que traz essa mensagem para a gente. Mas essa palavra ensina, né, na língua hebraica, tem esse contexto, né, tem essa perspectiva, esse pensamento em cima da necessidade de nós nos dedicarmos, né, a esse ensino, de nós dispensarmos tempo, de nós buscarmos essa iniciação da criança dentro dos caminhos do Senhor. Essa perspectiva de iniciar, de dar início a essa caminhada, para que lá na frente a criança, sim, possa continuar trilhando os caminhos do Senhor, agora com suas próprias pernas, né? E quando a gente pensa nessa noção de família, e a gente olha para o povo hebreu, a gente olha para a palavra, a gente entende que lá atrás existia uma perspectiva comunitária de tudo isso, não é? A noção de casa, de família, a gente viu isso na aula passada, muitas vezes ela estava ampliada a um determinado grupo de pessoas, não é? Hoje, a gente pensa isso a partir da perspectiva dos pais, sim, do pai e da mãe. Essa ideia do ensinar está muito mais presente dentro do cotidiano do casal, que vai, sim, se dedicar a esse ensino, que vai trazer para a criança essa perspectiva de conhecimento, né, da palavra de Deus. Tá bom? A palavra, né, inclusive, o versículo, inclusive, traz a palavra criança no singular, né? Ela não diz que você tem que ensinar as crianças. Ela traz para a gente a perspectiva de ensinar a criança. É algo específico, é algo que, como a gente já comentou, precisa desse relacionamento. Não há uma fórmula para isso. Precisa ser feito conhecendo cada um, buscando entender as características de cada criança, o que é que melhor funciona com uma, o que é que melhor funciona com outra. E é dentro do relacionamento que a gente vai aprendendo isso, né?
com os nossos filhos. E o caminho, esse caminho que está sendo colocado no próprio versículo, traz para a gente essa ideia de algo dinâmico. É algo que vai acontecendo, né, a partir do momento que a vida vai também se desenrolando. Não é um momento em que eu vou parar, fazer algo e todas as coisas vão estar resolvidas. Não. Isso vai acontecendo no decorrer da criação, no decorrer do relacionamento dentro da casa. Então, esse caminho tem sim essa perspectiva de dinâmica, de algo que acontece como um processo, né? Algo que está estático. Então, a gente precisa pensar sobre essa perspectiva, tá bom? Um outro aspecto, em relação à atitude dos pais, tem relação com o mostrar e falar, né? Quando a gente pensa no mostrar e falar, eu, inclusive, achei muito interessante o fato do verbo mostrar estar colocado antes do falar, né? Aquilo que eu falo precisa, sim, ser reflexo daquilo que eu vivo, né? E isso não é diferente na minha relação com meus filhos. Na hora que eu entendo os meus filhos, eu entendo que fui comissionado, que foi me dado essa comissão de estar criando os meus filhos, eu preciso, sim, entender que eu sou responsável diante de Deus por essa criação. Eu preciso me colocar dessa forma. Eu preciso trazer essa responsabilidade para o meu dia a dia. Eu preciso incorporar isso, né, para estar assumindo esse compromisso diante do Senhor nessa perspectiva. O versículo o versículo nos diz que essa palavra ela tem que ter trazida para a gente ao sentarmos em casa ou andando pelo caminho, nas nossas conversas. Então, todas essas coisas precisam, sim, fazer parte do nosso dia a dia. Toda essa realidade precisa, sim, todo esse cotidiano precisa estar diante de nós a cada momento, né, em cada momento. Então, todo o relacionamento, tudo aquilo que a gente está construindo em relação a essa perspectiva, traz para a gente essa possibilidade de ensino, de instrução, de mostrar com a minha vida, e de falar com as minhas palavras. Então, sempre é momento de aprendizado, sempre é momento de estar ensinando ao filho, de estar trazendo essa perspectiva, né? Uma outra atitude tem a ver com ser adorador. Adoração faz parte da minha relação com Deus. E a gente sabe que essa adoração ela não pode estar limitada a essa perspectiva de estar cantando uma música, levantando os braços. Não é isso que eu estou falando, não, né? Eu estou falando da adoração como parte da minha própria vida. Eu estou falando da minha vida como reflexo da presença de Deus. Quando eu penso sobre isso, eu preciso entender que a adoração ela não está limitada. Esse outro slide nos mostra isso, né? A adoração ela não está limitada apenas ao dia de domingo, ao momento em que eu estou na igreja com meu filho, de forma alguma. Essa adoração ela precisa estar sendo refletida no momento que eu acordo, na maneira como eu me dirijo, como eu falo, como eu congrego junto à minha família, por exemplo, para fazer o culto doméstico. Inclusive, lembrar você, né, se você leu o material de apoio, eu quero incentivar você a buscar esse culto doméstico, a estabelecer esse momento na sua casa, a orarem juntos, a estarem juntos realmente vivenciando esse aspecto, né? Então, essa atitude de adoração ela precisa estar refletindo a condição que eu tenho, né, de ter colocado Deus em primeiro lugar. Ele é o centro da minha adoração, é a Ele que eu devo obediência, né? E para concluir o nosso trabalho aqui, o raciocínio da gente em relação a essa perspectiva da criação, né, do papel dos pais e filhos, né, eu queria trazer essa situação do mandato, né? O mandato é algo que foi te dado. Eu te dei um mandato para que você cumpra. Enquanto pai e mãe, você tem ou você deve buscar cumprir na perspectiva espiritual, na perspectiva social e na perspectiva cultural a sua função de pai e de mãe, né? Como a gente já trabalhou aqui, esse mandato espiritual no sentido de estar ensinando o teu filho nos caminhos do Senhor, de estar levando para ele essa perspectiva da palavra de Deus, de caminhar
nos propósitos do Senhor, de ser obediente. O mandato social tem a ver com por exemplo, com a tua relação com a tua esposa. Como é que teu filho percebe isso? Como é que as pessoas olham para a tua família? Como elas conseguem enxergar a presença de Deus no aspecto da tua casa, no teu lar, de forma geral? Essa harmonia, ela está refletida? A gente reflete, a gente realmente transparece a presença de Deus enquanto família? E o mandato cultural, que tem a ver com a própria formação da gente, né? O que é que a gente valoriza, né? Que tipo de leitura a gente faz, que tipo de lugar que a gente frequenta, que hábitos fazem parte do nosso dia a dia, ou a cultura enquanto tudo aquilo que é produzido pelo homem, né? O que é que eu valorizo dentro disso aí? O que é que eu tenho produzido enquanto homem, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto chefe de família? Então eu espero que a gente possa aproveitar esse momento para refletir um pouquinho sobre essa perspectiva. A gente vai estar encerrando agora esse momento de aula e eu queria incentivar você a voltar lá agora, a responder a tarefinha, a pensar sobre isso e a se desafiar enquanto pai, enquanto mãe, a colocar para frente essa missão, esse compromisso assumido com o Senhor de realmente ser pai e mãe numa perspectiva de Deus. Amém? Meu irmão, muito obrigado. Vamos para frente e Deus nos abençoe.